Bom dia, pessoal. Bom dia, meus alunos. Bom dia, minhas alunas. Espero que todos estejam bem. Retomamos a nossa aula. Eu acho que essa é a nossa quinta aula e nós vamos falar hoje da importantíssima garantia legal constante em todos os contratos comutativos. E essa garantia legal, eu já tinha dito para vocês, tinha antecipado qual seria o objeto da nossa discussão. Essa garantia legal é prevista na seção 5 do Código Civil Brasileiro e fala sobre os vícios redibitórios. A gente encontra os vícios redibitórios, primeiro para a gente assentar em cláusula geral no Código Civil Brasileiro, do artigo 441 ao artigo 446. Perfeito? E o que seriam os tais vícios redibitórios? Vamos lá, vamos pensar aqui com a gente. Vício redibitório pode ser classificado, como eu já disse para vocês, como uma garantia geral, legal, interna nas relações jurídicas que são construídas entre as partes, que leva em consideração a proteção de todo aquele que sofrer com um vício que desconhecia ao tempo da relação jurídica. Entenda. E aí, para ficar fácil para a gente precisa, além de entender, exemplificar. Imagine que um dia você esteja de bobeira e resolva comprar, vamos ver aqui uma coisa interessante que você resolva comprar. Você resolve comprar um celular. E aí você vai até a loja que vende celular, olha o seu celular, vê todas as características, liga e desliga o telefone, e o telefone está funcionando perfeitamente. E assim você conclui a sua obrigação, estabelecendo a sua relação jurídica, você efetua o pagamento pela compra do seu telefone celular e você traz seu telefone para casa. Até aí, nós estamos bem diante de uma possibilidade normal de cumprimento de uma obrigação. Você recebeu, você passou a utilizar o seu bem e no curso do tempo, com a utilização do seu bem, você descobre que o telefone passa a sofrer algumas alterações que deixam ele, que quebram a sua função social. E aí é interessante a gente falar sobre essa função social do aparelho telefone, porque é função social, sobretudo dos smartphones hoje, ligar, receber ligação, fotografar, filmar, qualquer uma das funções internas do seu telefone que tornem o telefone útil ou que agreguem valor a esse telefone, se elas se comprometerem por qualquer evento que seja alheio à sua vontade, nós estamos diante do chamado vício oculto. Senhoras, senhores, senhoritas e afins. Todas as vezes que eu falo sobre vício no direito civil brasileiro, eu preciso entender que o vício ele deve ser interpretado ou ele deve se abater sobre, inicialmente vocês já estudaram, o vício quando se abate ou se debruça sobre a vontade, eu tenho o chamado vício de vontade ou vício de consentimento. O vício de vontade ou vício de consentimento, ele vai atingir efetivamente o desejo do agente quando da construção do negócio jurídico. Sem aquele vício, ele não teria aquela mesma reação ou aquela mesma opção. Ou seja, esse vício que atinge a vontade, como regra, torna anulável o negócio jurídico, podendo também, dependendo da espécie de vício, torná-lo nulo. Tranquilo? Mas nós não temos só esse vício que recai sobre a vontade. Nós também temos vícios que recaem sobre o valor do objeto jurídico contratual. E aqui sim, ao falarmos de vício redibitório, nós estamos mencionando um vício que recairá sobre o valor jurídico do bem. Ou seja, eu estou falando de um vício que pode tornar o bem imprestável ou pode torná-lo defeituoso, exigindo, portanto, a redibição contratual, ou seja, a resolução contratual, a extinção do contrato ou o abatimento proporcional do preço. E por que isso é uma cláusula geral legal de garantia? Porque, veja, as relações jurídicas elas devem existir e isso é indiscutível.
Mas essas relações jurídicas, ao existir, eu preciso, baseando-me na segurança jurídica, e foi esse o objeto a ser estudado pelo legislador, encontrar dentro dessa relação jurídica a possibilidade de que eu garanta que vai servir aquele negócio que nós estamos celebrando. Mas, para que exista esta garantia, é necessário que esse vício seja oculto, que ele seja completamente desconhecido. O exemplo que eu dei anteriormente, você vai até a loja comprar o celular e o celular aparentemente está bom. Ou seja, se o celular aparentemente está bom e posteriormente ele vier a dar defeito, eu estou diante da possibilidade da exigência da cláusula legal de garantia do chamado vício oculto ou vício redibitório. Perfeito? Nada aqui está sendo dito em relação aos vícios aparentes. Isso, senhores, vícios aparentes, porque é perfeitamente possível, inclusive foi pensado sobre isso no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de que haja qualquer espécie de negócio com vício aparente. Ao acaso, se você vai comprar uma geladeira e chega lá na loja e identifica que nas laterais da geladeira ela tem pequenos amassados, e mesmo identificando esses pequenos amassados, você também consegue, dialogando com o alienante, ou seja, com o vendedor, compreender que aqueles pequenos amassados não quebram a função social daquele objeto, ou seja, não destroem aquele objeto, não tornam imprestável o objeto, e mesmo assim vocês aceitam o abatimento proporcional do preço, eu não estou falando de vício oculto, eu estou falando de vício aparente. E é perfeitamente possível que diante do vício aparente, nós possamos e devemos, se for do nosso interesse, entabular os mais variados contratos, nesse caso específico, contrato de compra e venda. Por isso que se pode comprar carro batido do ferro velho, por isso que se pode comprar produtos eletroeletrônicos com pequenas avarias e tudo mais que interessar as partes. Porque se você tem consciência daquilo que você está fazendo e você aceita no estado em que se encontra, não há que se falar na cláusula legal que desafia a relação contratual, que é a cláusula de vício oculto. O que se pretende perceber aqui é autorizar que as partes, ao celebrarem esse contrato, essas partes tenham garantia mínima de que a função social deste dispositivo seja obedecida. Porque não seria lógico, nem incrível, que nós comprássemos ou celebrássemos qualquer espécie de contrato, como o contrato de doação onerosa, por exemplo, com o qual também se incide a cláusula de garantia do vício redibitório. Você ter qualquer espécie de sofrimento. Porque, veja, você tem uma expectativa na construção dessa espécie de obrigação, e diante dessa expectativa você precisa ter alguma proteção, e essa proteção já precisa vir prevista na norma jurídica. Perfeito? Agora, entendendo que vício oculto é o vício em que você não poderia constatar, ou seja, ele não é um vício aparente, ele é um vício que está dentro das circunstâncias em que você, não sendo perito, não poderia compreender. Por exemplo, você é um estudante de direito, você é um advogado e você está comprando um veículo que é dentro do motor desse veículo, depois de 3 meses de uso, esse motor tranca, ele para, ele quebra. Você não tinha como perceber. Afinal de contas, esse vício é oculto de tal sorte, desconhecido de tal forma, que você não tinha como prever. Você mesmo cuidando, zelando de todas as modalidades para não compactuar, nem mesmo participar do dano que você experimenta, não há que se falar em exclusão da cláusula legal do vício redibitório. Portanto, se não era a sua função, não era seu ofício, você não tinha dever de conhecer sobre aquele problema, já que o problema era oculto, você está protegido pelo vício redibitório. Tranquilo? Vamos observar o que diz a legislação com relação ao vício redibitório e nós vamos traçar os paralelos e os requisitos para a exigência do vício redibitório. Observação extremamente importante. O vício redibitório se encontra no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Porque quando eu falo de defesa do consumidor, senhoras e senhores, eu estou falando também de modalidade de espécie de relação contratual protegida pelo direito civil.
Só que a relação civilista prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela é muito mais específica, porque ela contempla dois personagens, o fornecedor e o consumidor. Tranquilo? E, portanto, deve ser tratado em apartado em que pese tenha uma mesma relação jurídica e, portanto, uma solução muito similar na proteção quanto ao vício inibitório. Beleza? Olha o que diz o artigo. E vamos agora diretamente ao artigo. Olha lá, em tela. O artigo 441 diz: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo poderá ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, vírgula, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Perfeito! Vamos agora refletir aqui sobre as características efetivas daquilo que nós estamos discutindo. Aqui no 441 eu já tenho os requisitos de exercício e uso de quando é possível eu exigir a cláusula contida quanto à proteção do vício inibitório. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, veja, da própria degustação do artigo já se consegue perceber quais são os requisitos indispensáveis para a exigência do termo. Perfeito? Olha lá, novamente, e grifando. Pega o teu vadimeco, pega o teu caderno e anota isso. Ó, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Senhoras e senhores, o que é contrato comutativo? Nós já explicamos na aula anterior. Contrato comutativo é aquele em que as prestações são previamente conhecidas. Experimenta-se direitos e deveres conhecendo-os de princípio ao fim. Aqueles que as duas partes já sabem que há onerosidade entre as duas partes e sinalagma, direitos e deveres. As prestações são previamente conhecidas e houve despesa efetiva, ou seja, houve gasto efetivo com a perda e o ganho patrimonial de ambas as partes. Beleza? Tranquilo? Então, se eu tenho contrato comutativo, isso eu já estou excluindo todos os contratos. Se eu falo de contrato comutativo, eu estou falando de contrato oneroso e, portanto, eu já estou excluindo de cara todos os contratos gratuitos. Beleza? Se é comutativo, é oneroso. Estou excluindo, portanto, os contratos gratuitos. E se ele é comutativo, ele não é aleatório. Mas aqui eu quero uma observação e eu quero atenção. Quero que vocês possam perceber que mesmo o contrato sendo aleatório, dependendo da espécie de risco que se assume dentro do contrato, na parte em que haja comutatividade na relação contratual, exerce-se o vício inibitório. Perfeito? Vamos para a gente justificar. E não acreditem em mim, acreditem no enunciado 583 da Jornada Jurídica de Direito Civil, que foi editado no ano de 2015. O enunciado, ele é claro quando diz que, mesmo nos contratos aleatórios, as cláusulas internas dos contratos que versem sobre comutatividade, eu terei a proteção do vício inibitório. Um exemplo simples. Vamos trocar o carro, o celular, agora por uma vaca prenha. Fulano, personagem A, que a gente pode chamar de Chico, compra do personagem B, que a gente pode chamar de Pedro, uma vaca. Pedro diz que comprará essa vaca prenhe e pagará pelos bezerros que eventualmente estejam dentro da barriga da vaca o valor de R$10.000. Não sabendo se lá tem um bezerro, se lá tem 2 bezerros, se lá tem 10 bezerros ou se lá não tem bezerro. Veja, estamos diante de um contrato aleatório. Mesmo que uma compra e venda, e a compra e venda é comutativa, portanto a venda da vaca, a compra e venda da vaca é um contrato comutativo previamente conhecido. Eu tenho a coisa, eu tenho o preço e eu tenho as pessoas com interesse, um de pagar e o outro de receber a coisa, beleza? Mas a cria que está dentro da barriga da vaca, não se pode precisar ao certo quantos e quais serão os animais que nascerão, ou se porventura alguém nascerá. Quanto ao que concerne esse tópico, nós estamos diante de um contrato aleatório. Mas mesmo que venha a nascer apenas um bezerro, e mesmo que esse bezerro venha a nascer com qualquer espécie de doença congênita, se não nasce nenhum, o contrato é aleatório. O contrato aleatório é aquele que uma das partes assume efetivamente o risco. E esse risco é o risco de, inclusive, a outra parte não ter o que fazer, ou seja, não ter o que pagar, não exercitar o seu direito. Só uma das partes experimentar a perda.
Perfeito? Então, dentro dessa relação, se não nasce nenhum, eu tenho um contrato de risco e paciência. Fica-se com a vaca e não fica-se com a cria. Mas, se eventualmente nasce um único bezerro, e esse bezerro nasce com defeitos de saúde, com defeitos congênitos, o que diz o enunciado 583 da Jornada Jurídica de Direito Civil de 2015 é que nesta parte efetiva, esta parte do bezerro que nasceu, e nasceu só um, o preço continua sendo o mesmo, mas reside sobre esta parte a cláusula de proteção legal de garantia contra o vício de vitória. Se esse bezerro nasceu com qualquer defeito congênito que torne ele pequeno, improdutivo ou que não dê a oportunidade de que ele preste-se à sua função social ou ao seu valor econômico, é possível recair sobre esta parte a redibição ou o vício de vitória. Tranquilo? A proteção do vício de vitória, porque mesmo uma relação aleatória, de contratos aleatórios, há uma parte dela que é comutativa. E que parte é essa? O que era em alia? Saber se ia nascer 1 ou 10. Ou se não ia nascer nenhum. Mas mesmo que nascendo um único, se esse único que nasce com defeitos estruturais, eu estou falando da possibilidade da aplicação da cláusula de vício de vitória ou de vício oculto. Tranquilo? Estamos bem? Entendemos isso? Então, precisamos estar diante de contratos comutativos. Uma outra observação que eu faço para vocês. Eu disse para vocês que contratos gratuitos não entram nessa regra, beleza? Mas se eu estiver falando da chamada doação com encargo, e a doação com encargo pressupõe o quê? Ela continua sendo doação, mas ela importa o cumprimento de um encargo pela parte que vai receber a doação. O doador cederá ao donatário algo em doação. Entretanto, esse donatário deverá cumprir um encargo. E o encargo nós sabemos que é o cumprimento pessoal de um determinado desejo, de um determinado afazer, que garante a eficácia da doação, do negócio jurídico de doação. Então, as doações, linhas gerais, não entram porque não são onerosas, são gratuitas. Mas se eu estou falando de doação com encargo, entra e passa a ser protegida na doação com encargo a cláusula do vício de vitória. E eu dou um exemplo para vocês. Eu sempre falei isso a vida inteira na sala de aula. Imagine que eu, professor, diga para vocês, olha, eu lhe dou o carro que você quiser, o carro que você imaginar. Na sua cabeça, na sua vida, você pensa aí. Mas você vai ter que, para receber esse veículo, todos os sábados do resto da sua vida e até às 4 horas da manhã levar a minha avó, e olha que a minha avó, ela vive já há uns 200 anos e tem pretensão de viver por mais 300. Você precisa levá-la todo sábado às 4 horas da manhã à feira na beira do mercado. Veja, eu estou doando o carro que você quiser. Em contrapartida, você precisa cumprir um encargo que é personalíssimo para que aos restos dos dias da sua vida, ou da minha avó, é mais fácil a sua vida do que a da minha avó, que a minha avó vive para sempre, e todo sábado ao mercado, às 4 horas da manhã, levá-la para fazer feira. Tá claro? Isso é uma doação com encargo. Essa doação com encargo consegue perceber que há onerosidade em transferência, não de recurso, mas de tempo. Há uma garantia em onerosidade. Como essa garantia em onerosidade, recai sobre ela também a possibilidade de alegarmos o chamado vício de vitória ou vício oculto. Que outra característica nós podemos extrair do artigo 441? Olha lá o que ele diz. No contrato comutativo, a coisa pode ser enjeitada por vício ou defeito oculto. Há necessidade de que exista o vício ou defeito que torne impróprio para uso a coisa. Se não for impróprio, que reduza ou diminua o valor da coisa a que é destinada. Óbvio, senhores. A possibilidade que eu tenho aqui são as cláusulas especiais que sugerem o rompimento da relação jurídica. E se elas sugerem o rompimento da relação jurídica, eu preciso ter claro quais são as regras que precisam ser obedecidas para que possa ser rompida a relação contratual. Porque os senhores aprenderam que os contratos são feitos para serem cumpridos. Os contratos fazem liga e lei entre as partes. Contrato é acordo de vontade. Escreveu, não leu, como diria o ditado popular, o pau comeu. Precisamos cumprir as relações contratuais. E quando eu tenho a oportunidade de rompê-las
quando eu estiver diante, aqui no nosso caso, de um vício oculto ou de um vício inibitório. Perfeito? Então, o vício inibitório serve quando o objeto jurídico da discussão e, portanto, o objeto jurídico do contrato tem a perda do seu valor, porque eu estou falando aqui de valor, eu estou falando de precificação da coisa, a coisa perdeu o seu preço. Beleza? Portanto, o vício atinge a própria coisa. Tá aqui a diferença do vício que atinge a vontade ou o consentimento. Nesse caso específico, o vício está atingindo frontalmente o objeto da prestação. Está ali retirando ou destruindo a serventia, não serve mais para nada ou perdeu-se completamente ou parcialmente o valor de mercado. Portanto, as duas sugestões dadas pelo legislador são: ou você resolve a obrigação, devolvendo a coisa ao alienante, pegando seu dinheiro de volta, ou você pede o abatimento proporcional do preço, caso ainda interesse ou caso só tenha havido perda parcial ou desvalorização parcial da relação jurídica. Tranquilo? Exemplo mais uma vez. Se eu compro o carro e se o carro vem com defeito no motor que não ande mais, aqui não há que discutir. Eu estou diante de um contrato comutativo. Esse contrato comutativo pressupõe um vício oculto, porque se não, na data da compra do veículo você fez as vistorias e ele estava andando, estava perfeito, não há o que discutir. O que se apresenta agora é um vício oculto. E esse vício oculto, ele tornou imprestável o bem? Ele tornou o bem com redução do valor proporcional? Não, ele tornou imprestável. Se ele tornou imprestável, eu posso alegar a cláusula geral contida no vício inibitório. Tranquilo? No artigo 441. Agora veja bem, você comprou um videogame e esse videogame em algumas funcionalidades, esse videogame não funciona. Mas veja, reduz a capilaridade de captação do videogame. Por exemplo, esse videogame não está acessando a internet. Mas veja, ele funciona, ele é um videogame que serve para jogar e ele está atendendo a ideia dos jogos e você está jogando naturalmente, normalmente no seu videogame. Entretanto, você não consegue ter acesso à internet. Se for do seu interesse e se você conseguir superar as suas expectativas diante da função ou da finalidade do videogame sem acessar a internet, perfeito. Eu uso a última parte do artigo 441, que fala sobre a diminuição do valor. O que é que você vai requerer? Vai requerer, a partir de sua proteção, que exista uma diminuição proporcional do valor com relação à coisa. Então, eu tenho a garantia e eu tenho os instrumentos pelos quais eu exigirei essa garantia. Nós agora estamos falando das garantias e posteriormente falaremos sobre os instrumentos da redibição, que também são as chamadas ações edilícias. Toma nota, escreve isso no teu caderno. Toda vez que eu falo de vício inibitório, eu estou falando das chamadas ações edilícias. Que ações edilícias são essas? São ações que possibilitam redibir ou minorar o prejuízo que você vem a ter em decorrência do mal feito, da imprestabilidade ou da diminuição do valor proporcional da coisa que é objeto jurídico da nossa discussão na nossa teoria contratual. Perfeito? Tranquilo? Vamos continuar ampassando a legislação, mas é de extrema importância que os senhores peguem os seus códigos, façam as anotações e leiam claramente para que possam degustar as decisões do legislador, compreendendo-as e encaixando nos valores e nos exemplos que nós trouxemos aos senhores. Beleza? Vamos continuar com isso. Olá! Parágrafo único do artigo 441 diz pra gente: é aplicável ao dispositivo deste artigo as doações onerosas. Já falei para vocês. As chamadas doações onerosas, também chamadas doações com encargo, cabe a aplicação, porque se equipara as obrigações comutativas ou as obrigações em virtude previamente conhecida, comutativa e, portanto, onerosa. Tranquilo? O que diz o artigo 442? Em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato, artigo 441 anterior, pode o adquirente reclamar o abatimento proporcional do preço. Senhores, é exatamente isso que nós falamos. Foi exatamente nesse sentido. Eu tanto posso necessariamente redibir, e redibir é resolver,
destruir, acabar com o contrato, e acabar com o contrato por justa causa, por justo motivo, pelo exercício de uma garantia legal contida na teoria geral de contratos, chamada vício inibitório ou vício oculto. Tranquilo? Então eu posso tanto resolver completamente, quanto posso requerer o abatimento proporcional do preço, desde que eu entenda que ainda é válida a coisa para mim. Se eu não entender a coisa como sendo válida, eu simplesmente me afasto dela e faço a ação redibitória, resolvendo completamente a obrigação. Tranquilo? Vejamos ainda o 443 nos diz: se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu mais perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Mais uma vez, lançamos luzes aqui sobre a importância daquilo que foi descrito lá no artigo 113 do Código Civil que os senhores aprenderam. Os negócios jurídicos devem ser interpretados neste código, a partir da boa-fé. Eu não posso agir em má-fé. Eu não posso fazer contra o meu partner, contra o meu parceiro de obrigações, algo que eu não queria que fosse feito para mim. Porque se assim eu agir, eu estarei em má-fé. Sendo assim, e tanto por isso, se o alienante, ou seja, se o vendedor, ao lhe vender a coisa em contrato comutativo, desconhecia também o vício oculto, ele simplesmente, diante de uma ação redibitória, ele vai receber a coisa que foi vendida, restituir o valor que foi pago e eventuais emolumentos da ação, mas não terá nenhuma espécie de experiência negativa quanto às perdas e danos. O contrário ocorre contra aquele que tinha ciência de que havia um defeito oculto, no velho armengue, fez o gato e resolveu revender isso para tirar aquilo da sua mão, infelizmente na esperteza que muitos exercem e acham que é correto exercer em comércio. Fez aquele, dei uma de esperto, fiz aquele armengue, passei adiante e o próximo que se dane para resolver o problema. Alto lá, não pode ser feito dessa forma, porque a legislação diz expressamente, se você conhecia o defeito oculto, você tinha o dever de informar esse defeito. Senão você está agindo de má fé, e quem age de má fé sofrerá o rompimento da relação contratual e mais perdas e danos previstas no artigo 402 do Código Civil Brasileiro. Tranquilo? Estamos entendidos com toda essa valoração? Continuamos então. Acho que a gente tem relativamente pouco tempo aqui, vamos ver se tem alguma coisa de maior referencial, mas diz o 444. A responsabilidade do alienante, ou seja, do vendedor, subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Tradição, os senhores sabem que é o momento da entrega da coisa. O momento da tradição, o fenômeno da concentração, é o momento em que alienante entrega a coisa para o alienatário, ou seja, o alienante, o vendedor, entrega para o comprador a coisa. No momento em que se entrega o objeto jurídico do negócio, eu tenho esse momento como tradição. O que o artigo está dizendo é que subsiste, continuará responsabilizado se mesmo no momento da tradição já se sabia ao tempo da tradição que havia existência de vício oculto. Por mais que ele tenha vendido, ele tenha ido embora, ele não faça mais parte da relação jurídica, ele precisa garantir, porque ele tinha conhecimento e mesmo diante do conhecimento, ele negou o direito a outra pessoa de ter o seu objeto da compra, produto ou serviço, adequado, servível e prestável, cumprindo a sua devida função social. Beleza? Olha o que diz o 445. Ao adquirente decai o direito de obter a rebidição ou abatimento do preço nos prazos, e aí aqui eu quero que vocês observem todos os prazos, porque para cada coisa, bem móvel e imóvel, eu terei um tempo específico para o exercício das ações inibitórias. Tranquilo? Aqui eu vou passar adiante e eu quero falar, eu já disse que vocês têm garantias, mas como você exerce essa garantia? Já falei também para vocês. A garantia do vício oculto ou do vício inibitório se exerce a partir das chamadas ações edilícias. E essas ações edilícias são: 1. Ação redibitória. Essa ação redibitória tem o objetivo jurídico efetivo de romper ou resolver a relação contratual em decorrência do vício inibitório. 2. Ação estimatória. Que ação estimatória é essa? É a ação que
qualifica ou que faz a qualificação do bem ou do valor jurídico. É a ação que reduz ou que faz o proporcional abatimento do preço. E aqui nada obsta o fato de, mesmo diante dessas ações, você exigir, se conseguir comprovar o conhecimento do alienante, da coisa alienada, já com prévia existência de vício oculto e a certeza do alienante que havia vício oculto, não se deve afastar ainda diante dessas ações com acumulação em perdas e danos. Afinal de contas, as relações contratuais, elas precisam respeitar os seus primatos fundamentais. E que primatos fundamentais são esses? Boa-fé objetiva, função social, relatividade dos contratos entre as partes e obrigatoriedade ou força vinculante dos contratos. Eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Beleza? Tranquilo, pessoal? Nossa quinta aula. Espero que os senhores estejam gostando. Por favor, curtam, comentem, falem lá no canal. Eu estou dispondo essa aula também no nosso canal particular das duas salas de aula, para que vocês possam lá dialogar, fazer comentários e tirem suas dúvidas. A nossa próxima e sexta aula contemplará uma outra espécie de garantia contratual, que é a garantia contra a evicção ou os efeitos da evicção. Beleza? Após a próxima aula, nós teremos cumprido efetivamente o conteúdo e virá a nossa primeira avaliação. Beijo no coração, fiquem em casa se possível, espero que vocês se protejam e, se Deus quiser, em breve nos veremos novamente e podemos falar um pouco de liberdade e um pouco da valoração desse tempo, da importância que era estarmos todos juntos. Espero que saiamos todos dessa relação, todos desse momento de confrontamento social, um pouco melhores do que entramos neles. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima. Curte lá o canal, comenta. Se não for o pessoal da aula, sugere, tira dúvida, faz o que vocês quiserem, porque nós estamos à sua disposição. Beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima. Obrigado.